Sexta-feira, amanheceu chovendo, é aquele tempinho gostoso, né, para você dormir até mais tarde, é você que é aposentado. E nós vamos dar uma girada aqui na lição de sexta-feira, nela toda, para que a gente possa entender o que a gente estudou durante toda a semana. Bem rápido, alguns princípios da profecia, né? Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, né? Aquele que se gloria nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Realmente, Deus é justo, Ele é justiça, Ele é juiz, precisamos não esquecer dessas coisas, porque Deus é tudo na nossa vida, né? Nós temos alguns métodos, né, no mundo que as pessoas, para decifrar, né, a profecia, um é preterista, outro historicista e etc. Tem outros métodos, mas o que nós, adventistas, usamos? Nós usamos o historicista, né? Acompanhamos a profecia de acordo com o que vai acontecendo na história. Não ficamos inventando coisas, né, para ficar as pessoas com medo, não. Vivemos realmente o que vai acontecendo. No domingo, quem lê, entenda, né? Essa revelação da vontade de Deus, de Jesus Cristo, e conhecer as profecias, né? Nós vemos aqui Mateus 24, Apocalipse 1:3, Mateus 11:39, Jeremias 9:23. Quando você vê o abominável da desolação, que falou Daniel, quem lê, entenda, né? Bem-aventurado, né? Aqueles que lê, aqueles que ouvem a profecia, né? Pois o tempo está próximo, né? Então nós vemos aí que realmente Deus, Ele quer que a gente leia, estude com vontade, e nós já falamos, né, da desolação de Jerusalém, nós falamos também realmente do reino papal, né? E vai acontecendo de acordo com a história, né? Segunda-feira, Deus deseja ser conhecido, lógico. Você conhece Deus? Você conhece Deus? Eu conheço. Eu tenho uma intimidade muito grande com Deus. Eu sei que Ele é o meu Criador, o meu Salvador. E algumas vezes Deus falou comigo. Eu não gosto de falar muito isso não, que às vezes as pessoas não acreditam. Mas Deus, às vezes, umas 5 ou 6 vezes, Deus falou comigo. E eu queria sempre que Ele falasse, né? Faz isso, faz aquilo, mas aí Ele ia tirar meu livre-arbítrio, né? E Deus quer que você realmente o conheça. Logicamente que você não vai conhecer tudo sobre Deus, né? Nós somos infinitos, nós somos finitos. Talvez no céu nós vamos continuar conhecendo a Deus, né? Aqui na pergunta 2, o que a Bíblia ensina? Ele ensina que antes de você pensar, Deus já sabe o que você está pensando, né? Esse é o nosso Deus, né? E você sabe que ninguém consegue saber o que você vai pensar, vai falar, mas Deus já sabe. E na terça-feira, a ordem de selar as palavras, Daniel aqui, no 12:4, e depois Apocalipse 22. No 12:4, fala que manda encerrar aquela profecia. Daniel ganhou 2 profecias, 70 semanas e 2.300 tardes de manhã. A 70 semanas, ele entendeu, foi a reconstrução de Jerusalém, mas as 2.300 tardes de manhã ele não entendeu, né? E aí mandou fechar o livro. E depois Apocalipse abre o livro com João e diz, não feche o livro, e agora já está no tempo do fim. Nós vimos também que um grande homem chamado Guilherme Miller, Isaac Newton também, né, foi um dos grandes que não era religioso, mas que estudou muitas profecias, e entendeu dias e anos. Foi ele que entendeu dias e anos, que dias em profecia simbolizava anos. E Guilherme Miller nos ajudou muito, foi através dele que nasceu o movimento mundial dos adventistas, né?
Ele pregava realmente a volta de Jesus, né? E nós acreditamos nisso, foi daí que nasceu a Igreja Adventista. E Guilherme Miller, o cumprimento da profecia de 1260 anos, cujo período terminou em 1798, já no tempo do fim, chegaram à conclusão que alguma coisa ia acontecer em 1843 e ele achava que realmente ia ser a volta de Jesus. Começou a estudar. Ainda aqui na quarta-feira estudamos a palavra sobre Guilherme Miller ainda, né? Essa grande decepção que ele achava que Jesus ia voltar. E em 22 de outubro de 1880, 22 de outubro de 1844, né? Se eu não estiver errado agora. 22 de outubro de 1844, é isso mesmo. 43 ele começou a pregar, 1844. 22 de outubro, é isso mesmo, de 1844, Jesus não voltou, foi uma grande decepção. E a profecia já dizia, era doce como mel e amargo como fel, né? Porque realmente a volta de Jesus, essa profecia era ótima, ele entendeu errado. Era doce, Jesus voltando era doce. E foi amargo, foi uma grande decepção quando ele não voltou. Mas isso ajudou a Igreja Adventista, né, em continuar daí para frente como povo realmente que Deus escolheu para levar o conhecimento do Apocalipse, né? Guilherme Miller, ele nasceu em 1782, 1812 ele foi para a guerra, em 1814 caiu uma bomba no pé dele e ele não morreu. Ele achou então que Deus não deixou ele morrer porque ele tinha alguma coisa especial a fazer, né? Um dia ele estava na igreja, ele começou a se dedicar a estudar mais a palavra de Deus e o pregador não veio, então ele começou a pregar, né? E ele começou a esmiuçar a palavra de Deus. Por isso que ele é muito importante, né? Mateus 5,18, né, diz que toda a escritura é inspirada por Deus para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, né? E aí nós vimos no Lucas 24, 27, que a Bíblia fala, né, que ninguém deve tirar nem um tio, nem um jota da Bíblia, né? Aí daquele que tirar alguma coisa. Tem gente que teve igreja aí que mudou os mandamentos, mudou o sábado para o domingo, alguns mandamentos, mas realmente isso é errado, eles vão ter que dar conta por isso, porque a Bíblia diz, aí daquele que tirar um tio, um jota, né? Realmente devemos entender a Bíblia como ela é. Deus não mandou mudar nada. Na quinta-feira vem falando literal e simbólico. O simbolismo representa como se fosse uma parábola, né? Simboliza como se fosse uma parábola. E nós temos que desvendar. E, claro, né, nós aprendemos aqui também, na quinta-feira, quando a Bíblia fala, o chifre aí com olho, e falava com blasfêmia, poxa, chifre não fala, né? Não tem olho. Então nós já vemos aí que realmente tem alguma coisa por trás. E a Bíblia foi então desenrolando, Daniel 7,7 diz que alguns chifres, e no 7,24 ele fala que os chifres são reinos, né? Poder, realmente dentro da profecia. E até cita que simboliza poder político, o chifre, nação, espada representa palavra de Deus e mulher representa a igreja, né? Bem, devagar nós vamos aprendendo aí as profecias, o simbolismo, né? E foi muito boa essa lição, que Deus nos abençoe e amanhã na igreja estaremos mais debatendo em classe e aprendemos muito mais. Até a próxima.